Ezequiel capítulo 31. Profecia contra o faraó do Egito. E sucedeu que veio a minha palavra de Yahvé, no ano 11º do nosso exílio, no primeiro dia do terceiro mês, nestes termos: Ó filho do homem, diz ao faraó, rei do Egito, e a toda a sua gente: quem é comparável a ti na tua majestade e poder? Considerai o seguinte exemplo. A Assíria, outrora um cedro do Líbano, com belos e frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta. Seu topo ficava muito acima da ramagem das outras árvores. As muitas águas o nutriam. As fontes profundas faziam-no desenvolver. Os seus ribeiros corriam límpidos e generosos desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores da floresta, e seus galhos se multiplicaram e espalharam-se por todos os lados, graças à fartura de água passando por suas raízes. Todas as aves do céu construíam seus ninhos sobre seus ramos. Todos os animais do campo davam a luz debaixo de sua folhagem. Todas as grandes nações desfrutavam da sua sombra. Era de uma beleza majestosa, na grandiosidade de seu porte, na extensão dos seus ramos, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus conseguiam rivalizar com sua formosura. Nem os pinheiros eram capazes de igualar-se aos seus ramos, tampouco os plântanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus assemelhava-se à sua beleza. E isso porque eu o fiz exuberante e com a mais rica ramagem, de modo que todas as árvores do Éden, delícia, que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Portanto, assim diz o seu Deus: como ele se desenvolveu e se tornou tão alto, estendendo seu topo acima da espessa folhagem, e observando a maneira como o seu coração se ensoberbeceu, por causa de seu porte e altura, eu mesmo entreguei ao governante das nações para que este o tratasse segundo a sua malignidade. E assim eu o rejeitei. Então a mais impiedosa e sanguinária das nações pagãs o derrubou e o deixou no deserto. Seus ramos cairão sobre os montes e em todos os vales, e seus brotos serão quebrados junto a todas as ravinas e ribeiros da terra. E todos os povos do mundo se retirarão de debaixo de sua sombra e o abandonarão. Todas as aves do céu se instalarão nas ruínas daquela imensa árvore caída, e todos os animais silvestres se abrigarão em meio aos seus galhos. Por esse motivo, nenhuma outra árvore próxima às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando sua copa sob os ramos espessos. Assim como nenhum outro cedro ou qualquer grande árvore bem nutrida chegará a essa altura. Esta, pois, todos entregues à morte, ao além, nas regiões inferiores da terra, no meio dos filhos dos seres humanos, juntamente com os que descem à sepultura e ao mundo dos mortos. Assim, portanto, declara Yahvé, o soberano Senhor, no dia em que ele desceu ao Sheol, à sepultura, e passou para o além, fiz eu que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água límpida foi retida. Por causa dele, vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Então fiz tremer as nações ao estrondo da sua queda, assim que eu fiz descer ao Sheol, a sepultura, na companhia de todos que baixam ao Bor, a cova. Então todas as árvores do jardim, as mais belas e vigorosas do Líbano, todas bem regadas, encontraram no além o consolo uma às outras. Todos os que representavam seus braços e viviam à sua sombra, seus aliados entre as nações, também haviam baixado à sepultura, juntando-se aos que foram mortos ao fio da espada. Qual das árvores do Éden, delícia é comparável a ti em glória e majestade? No entanto, serás lançado ao além, precipitado às partes inferiores da terra. Estarás, pois, na companhia de outras árvores do Éden, que também foram derrubadas contigo. Eis que jazerás entre aqueles que foram mortos pela espada, no meio dos incircuncisos.
Eis aí o faraó e todo o seu magnífico povo, oráculo de Yahvé, o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 32. Cântico fúnebre pelo faraó. Então, no primeiro dia do 12º mês do segundo ano do nosso cativeiro, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo: Ó querido filho do homem, levanta um cântico de lamento pela vida do faraó, rei do Egito, e clama aos egípcios. Era semelhante a um leão muito forte e altivo entre todas as nações. Todavia, te pareces mais com um grande crocodilo, um monstro nos mares, contorcendo-se em seus ribeiros, agitando e elameando as águas com suas patas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: Eis que estenderei a minha rede sobre ti, por intermédio de uma multidão de povos, e eles te puxarão para fora das águas até a praia. Então te jogarei sobre a terra, e te deixarei em campo aberto, e farei com que todas as aves de rapina pousem sobre o teu corpo. Se fartarão das tuas carnes os animais de toda a terra. Espalharei as tuas carnes sobre todos os montes, e encherei os vales com teus restos. Encharcarei a terra com o teu sangue. Todo o caminho pelo qual andas estará ensanguentado. Dos montes às correntes e ribeiros, tudo ficará cheio de ti. Quando eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não mais refletirá a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as apagarei sobre ti, e trarei escuridão sobre a tua terra. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que afligirei o coração de muitos povos quando provocar a tua destruição e te levar para o cativeiro entre as nações, para terras estrangeiras que não conheceste. Farei com que muitos povos fiquem atônitos ao ver-te e saber a teu respeito. Os reis destes povos ficarão arrepiados de pavor, quando eu brandir a minha espada diante deles. Assim, no dia da tua queda, cada um deles ficará horrorizado ao contemplar o teu estado e temerão por suas próprias vidas. Pois assim declara Yahvé, o seu Deus: Eis que a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo ao fio da espada dos valentes, os poderosos e cruéis da mais impiedosa das nações. Eles se encarregarão de extinguir a soberba do Egito, e toda a sua população será derrotada. Exterminarei todo o rebanho, próximo às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo caminhar das pessoas, nem turvadas pelos cascos dos animais. Em seguida deixarei que as águas se assentem e farei os seus ribeiros fluírem como azeite. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Quando eu deixar toda a terra do Egito arruinada e despojá-la completamente de tudo o que nela existe, quando eu mesmo abater todos que ali habitam, então eles entenderão que eu sou Yahvé, o Eterno. Esta é a canção de lamento que se entoará. As filhas das nações declamarão este poema de pesar pelo Egito e por todo o seu povo. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Novo lamento pela ruína do Egito. No 15º dia do mês do 12º ano, veio a minha palavra de Yahvé, o Senhor, nestes termos: Ó filho do homem, levanta um cântico de lamento pelas multidões do Egito e também a ele e as suas filhas, faze-as baixarem ao Sheol, a sepultura, às regiões inferiores da terra, juntamente com todos aqueles que descem à cova. E dize ao povo: Porventura mereces mais favores que as outras nações? Ora, sendo assim, desce e deita-te também junto aos incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos ao fio da espada. Eis que a espada está preparada. Arrastai, pois, o Egito com toda a sua multidão. Do interior do Sheol, da sepultura, os valentes e poderosos líderes receberão o Egito e todos seus aliados, dizendo: Eis que eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos ao fio da espada. A Assíria está ali mesmo com todo o seu exército. Hoje, ela está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, uma multidão que tombou ao fio da espada. Os seus sepulcros foram lançados numa cova ainda mais profunda, e o seu exército jaz em volta do seu túmulo.
Todos quantos haviam espalhado o terror na terra dos viventes estão mortos, caídos mediante os golpes aniquiladores da espada do juízo. Ali está Elão, com toda a sua gente ao redor do seu túmulo. Eis que todos eles estão mortos, tombaram pelo poder da espada, e desceram circuncisos ao mundo dos mortos, e levaram a sua vergonha para debaixo da terra. Foi reservado um lugar de repouso para Elão entre os mortos, juntamente com todos os seus bandos em volta do seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada, por haverem causado terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que baixam a sepultura, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão também ali, com todo o seu povo ao redor de seus sepulcros, todos eles incircuncisos, mortos ao fio da espada, porquanto foram responsáveis por grande terror na terra daqueles que estão vivos. Porventura não jazem com os outros guerreiros incircuncisos, tombados, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram colocadas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o temor causado por esses guerreiros tenha percorrido toda a terra dos viventes. Contudo, tu serás abatido no meio dos incircuncisos, e estarás com os que foram mortos ao fio da espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram exterminados ao fio da espada. Eles estarão com os incircuncisos e com os que vão para debaixo da terra. Ali estão também os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. São humilhados por causa do terror que causaram com o poder que detinham em suas mãos. Eles jazem circuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com todos que descem a cova. Assim o faraó e todo o seu exército os contemplarão e se consolarão. O próprio faraó e seus muitos guerreiros se confortarão, tendo em vista todos que sucumbiram ao fio da espada. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Eis que eu fiz com que o faraó deixasse os vivos apavorados, porém ele e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que faleceram em combate. Eu, Yahvé, o Senhor, Deus, tenho dito. Ezequiel capítulo 33. O dever do verdadeiro profeta, vocação e atitude do homem de Deus. Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, falas aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sob a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser àquele que tem prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade,
Tu, porém, não serás responsável por esta morte. O santo e justo juízo de Yahvé. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando o que estáis comentando. Visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros, como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Por que o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel? Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios, o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la de tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência, assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair, se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá, por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disse ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este, que deixou de ser ímpio, restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida, e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão sobre ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam, o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei, o caminho de Yahvé não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Os motivos da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e, conseguindo chegar a mim, exclamou, eis que a cidade caiu! Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim. Ele fez com que minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Assim minha boca se abriu, e não fiquei mais em silêncio. Então, uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo, ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar, Abraão era tão somente uma só pessoa, e, entretanto, possuiu esta terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai e diz-lhes, assim declara Yahvé, o Eterno, soberano. Considerando que costumais comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue, ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações e cada um contamina a esposa do seu próximo, e ainda acreditam que tem o direito de possuir a terra? Sendo assim, isto lhes dirás, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra um deserto, árido e absolutamente abandonado.
Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Um verdadeiro profeta de Deus. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por caminhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas, de fato, não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles.